Olá pessoal, boa noite. É, bem-vindos a mais uma transmissão. Eu me chamo José Mário. Eu tô aqui para fazer um novo vídeo e eu tô aqui para fazer um tema aqui meio polêmico, né? Eu botei botei o tema ali, o nome do tema como Isto é Sodoma e Gomorra. Gente, recentemente nós vimos ali a vergonha que vergonha que são essas Olimpíadas. Eu não assisti, eu não perco tempo com isso mais porque eu não tenho tempo para isso, né? Eu, eu destinei a minha vida a. Destinei um pouco do meu tempo, além do meu trabalho, a fazer minhas orações, a cumprir os mandamentos, né? E eu vejo assim por notícias que, poxa, né? Que o que aconteceu nessas Olimpíadas aí é um retrato visível de como está o mundo. Se eu vejo que o meu país tá indo por uma questão ética degradável, imagina o mundo lá fora, né? Bom, alguns dos meus líderes já falam que daquele país onde tá as Olimpíadas lá, que eu não quero nem citar o nome, né? Não sai nada que preste. Inclusive o próprio Maquiavel no livro dele, O Príncipe, já falava ali que eles não são bons nem de fazer, nem de governar suas províncias. Maquiavel falava isso, né? Que não são ruins até para governo. Imagine outras coisas que saem de lá daquele país, né? Deixou visível a blasfêmia, o descaso. Então você vê, só falta cair o meteoro ali. Mas o que estamos vendo hoje, vemos hoje, cara, gente. Quem é estudiante, quem é estudioso da Bíblia, quem é estudioso das questões teológicas, sabemos que nós estamos numa situação pior que Sodoma e Gomorra e o mundo pré-diluviano. Todos os dois juntos. Essa geração tá tão degradante. Essa geração tá tão degradante que dá até medo de vir o juízo. De vir o juízo para até antes do próprio juízo. Por quê? O que estão fazendo aqui, gente? É, hoje, 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 nosso país, o que é certo está errado e o que é errado está certo. O próprio Isaías, ele já tinha avisado isso, o que ia acontecer se chegasse a esse ponto, né? Então, eu vejo nas congregações pessoas tentando debater essa história. Eu não vou falar aquela palavrinha de. Não vou falar aquela palavrinha ali que eu posso ser cancelado, eu posso ter meu vídeo cortado. Mas o que estão tentando fazer com a mãe que está grávida, com uma mulher grávida, né? Vamos colocar a palavra controle de natalidade. Isso é uma ironia que eles querem que a gente entenda disso, mas o que eles querem fazer, esses governos malignos, querem construir em cima de cadáveres, matando criancinhas, matando pessoas inocentes, né? Destruindo famílias, certo? E, e não sabe que estão trazendo para si, né? Tá chegando a um ponto que quem é realmente cristão tá falando assim, Senhor, tá orando assim, Senhor, não deixa esses malignos prosperarem, porque tá ficando demais, tá ficando angustiante para nós que sabemos da verdade, né? E, gente, essa história é complicada, né? A gente vê tantas passagens bíblicas, o como Deus tratou esse pessoal. E mesmo assim, a cada geração eles abusam em querer fazer mais e mais e mais. É. Jeremias, no seu próprio livro, no livro de Lamentações também, que é outro livro dele, ele deixou bem claro. E na hora dos seus vestidos vi sangue de inocentes. É que na hora dos vestidos, que lá na linguagem original se chama-se talit, né? Que tinha o talit, que é uma ordenança divina sendo manchada por sangue de inocentes. O ódio gratuito, porque para tomar de poder, sacrificavam criancinhas a Moloque. E qual que mudou hoje aqui?
né? Tem gente que fala que eu assisti aquele filme Nefários. Mas na verdade aquele filme fala a verdade. Aquele filme fala bem a verdade. E que, olha, o que mudou é que hoje eles tiraram a vestimenta de sacerdote e botaram um jaleco de médico. O que mudou também é que você não precisa mais de tambor para abafar o grito dos inocentes. Não há mais grito, sabe? Eles estão tentando colocar métodos, colocar métodos de assassinato que nem a medicina veterinária aceita em animais. Gente, é o valor que nós temos, que um ser humano está tendo, certo? E ainda fala que é um direito, que sei o que. Gente, vocês pararam pra pensar, ó, isso é uma coisa que é uma briga já de muito tempo. Se vocês pegarem e estudar bem no início do anjo do pré-diluviano, tinha anjo que ensinou as mulheres como fazer isso dentro da barriga, dentro do ventre. Já matavam crianças. Aí chegava no dia do. Chegava nos tempos depois do dilúvio, começou de novo. Moloque, né? Um ditador não queria fazer o controle, que nem o faraó, é, o Herodes, né? A Babilônia, a Síria, que rasgavam um ventre de mulheres grávidas nas suas conquistas daqueles que não queriam submeter a seu controle. Toda a vítima eram mulheres e crianças. Hoje não está diferente. Hoje vocês viram lá nas Olimpíadas lá que um cidadão transgênero está batendo uma mulher. A gente sabe que é ridículo, gente. Não estou falando que um é mais fraco que o outro, entendeu? Mas a questão que a biologia já disse. As pessoas têm que parar. Parece que as pessoas estão ficando burras, sabe por quê? Olha só. Tanto é que eu trabalho nessa parte ali, eu vejo que na questão ergométrica de aguentar peso, tá bem escrito ali na parte do trabalho. Homem normal, o peso normal para se aguentar é 70 quilos, né? O homem comum. E a mulher comum, 50 quilos. Agora, qual que é a diferença? Aí a gente fala assim, vocês estão discriminando. Não é discriminando, gente. A genética, a biologia fala isso. Como que chama? A ergonometria, ergonomia, que estuda isso, a capacidade de um homem e da mulher, fala que é assim. Agora você quer me provar que um transgênero que diz que é uma mulher tem condição de lutar com uma mulher normal, gente? Não é assim. Por mais preparada que tenha, tem outros fatores que envolvem a força nisso daí, sabe? Só que aí a gente tem que encarar essa militância desgraçada que fica aí achando que não tem diferença. Tem diferença sim, certo? E quer empregar tanta igualdade, muita coisa assim. A estrutura feminina no seu físico é diferente. A única coisa a única coisa, umas coisas que a mulher tem a mais que o homem é a capacidade de raciocinar melhor. Tanto é que ela completa o homem e o homem completa ela. O homem entra com a força e ela entra com a inteligência e sabedoria. Eu já citei isso aqui. Citei exemplos bíblicos e exemplos seculares. Que um completa, cada um é rei, cada um governa dentro do teu domínio. Eu falei sobre a rainha Esther, eu falei sobre a sacerdotisa Débora, falei sobre as matriarcas do Antigo Testamento. Cada elas contribuíram dentro do seu domínio, né? Desde Sara, a Rebeca, Raquel e Leia, né? Temos bastantes exemplos ali. Né? Eu não quero saber de Bíblia, você está sendo religioso. Tá, você quer um exemplo clássico? Eu sempre joguei aquela história da rainha Teodósia, que foi mulher do imperador, da imperatriz Teodósia, que foi mulher do imperador Justiniano. Justiniano foi, deixa eu ver. Foi isso mesmo, do Império Bizantino. Que ele não conseguiu conter uma revolta que começou no hipódromo. Ele estava pensando em fugir. Ela pegou o homenzinho pelo bracinho. Você quer ir? Vá. Você tem tudo à disposição. Cavalos, navios para você fugir. Se eu estivesse no seu lugar, eu ficaria. E viria que não haveria cor melhor
que é a cor do sangue, que é a cor de púrpura. O que ela te quis dizer com isso? Para de ser frouxo, você tem o poder na mão e pode dominar esse povo rebelde. O cara criou coragem e sufocou a rebelião, certo? Isso porque tinha uma mulher que teve pulso na hora que ele teve que ele perdeu o senso. Então é isso, esse é o domínio que a mulher exerce, certo? Eu não posso citar vários exemplos como uma mulher pode auxiliar o homem, certo? Ela nunca perdeu a realeza, ela é uma rainha. O homem é o rei e ela é uma rainha, certo? Só que um completa o outro, certo? Então o problema é que hoje tá vendo uma agenda satânica que fica aí botando feminismo, botando não sei o que, fica fazendo essa palhaçada. E o que acontece, gente? E aí, tirando a virilidade do masculina, o que pode acontecer, gente? É, se vocês verem que está escrito no livro de Enoque, que está escrito em algumas literaturas lá sobre o mundo pré-diluviano, o homem estava sendo exterminado, estava sendo diminuído, virando escravo. Sobrou mulher. Quem que tomou conta dessas mulheres? Aqueles que caíram lá, entendeu? Fica aí. Metade dessas pessoas que mexem com o feminismo aí são satanistas. Elas sabem. Quando o dia que faltar homem, ou tiver um homem escasso, quem que vai vir aí copular com essas mulheres aí? Eu? Vão virar a segunda versão do mundo pré-diluviano, que quase acabaram com tudo. Sodoma e Gomorra, não preciso nem citar, né? A barbárie que tinha ali, né? Precisou Deus mostrar para todo mundo lá que se continuar se seguirem esse exemplo, é o que fim que daria, né? Caiu fogo do céu. E aí depois variar, gente, se vocês estudarem bem, caiu só fogo, caiu do céu não. A terra, assim, a terra levantou, saiu sob água. Não teve como ninguém escapar, né? Foi todo mundo pro inferno bonitinho, queimou tudo, certo? Então, nós temos que ter os exemplos do mundo da antiguidade, que com Deus não se brinca. O ser humano, cada geração tenta. Eu lembro dos anos 80, final dos anos 70 e 80. Liberdade sexual. O que aconteceu? Uma porrada de gente, até famosa, que morreu naqueles épocas. O que aconteceu? O governo retrocedeu. Se continuar assim, não vai sobrar gente. Corta esse negócio. Tentaram tantas vezes que só deu errado. Aí começa tudo de novo. Vai bonitinho, bonitinho. Aparece o infeliz ali e tenta pôr de novo. Certo? Essa geração, os últimos 20 anos, essa geração aqui, está indo pro buraco? Vocês acham que vai durar mais uma década? Na minha opinião, eu já fiz a minha aposta. Não dou 10 anos para que isso termine tudo virado o chapéu. Como aconteceu no final dos anos 80 para 90. Que tiveram que reiniciar tudo de novo, fazer um reset, isso aqui. Certo, gente? As pessoas têm que perceber que a cada geração alguém tenta destruir a humanidade. E daí acontece o quê? Quando tá à beira do colapso, pede ajuda para ancião, pede ajuda para um líder espiritual, um líder religioso, para vamos tentar fazer do jeito certo. Aí tal, continua de novo. Quando tá virado a minha maravilha, aparece um filho do diabo e começa a fazer tudo de novo, certo? Parece que ele atende o ouvido do capeta. Precisa de mais sangue, precisa de mais de sacrifício. Gente, isso é fato, certo? Então, o que acontece? Não estavam contentes que teve uma pandemia de quase 3 anos aqui. Agora, para botar a cereja do bolo, falta vir uma guerra e mata mais gente. Aí chega 2030 com aquela agenda lá, vamos começar tudo de novo. Vai ser sempre assim, gente, certo? Então, eu fico assim meio revoltado porque a história se repete há mais de milênios desse jeito. Quando tá tudo à beira do colapso, daí vem alguém, provoca esse tipo de porcaria, faz uma guerra, não, vamos começar tudo de novo. Põe um ditador no poder, destrói meio mundo, não, vou começar tudo de novo, sabe? Tudo, ó, desses governos das terras, desses governos de homens, se espere uma coisa: tudo é construído em cima de cadáveres.
Então, pega a história. Se você diz que lê a Bíblia, procura estar a par da história, não da história verdadeira. Aí você entende que tudo é construído em cima de cadáveres, né? Tudo tem um porquê de aconteceu. Matar gente, é, eles têm um propósito aí de subjugar a humanidade. Eles querem fazer a humanidade ser subjugada, ter um número X para controlar as pessoas, controlar recursos, certo? Então eles fazem isso. O que aconteceu na segunda G mundial? O que aconteceu lá? Poxa, exterminar um monte de gente, né? E aí o que aconteceu? Depois veio aquela velha história, né? Vamos reconstruir de novo. Mas quando a coisa tá bonitinha, perfeita, acontece. Daí vem os cara progressista, faz isso, faz aquilo, aparece uns filhos do diabo, começa a fazer merda, desculpe, fazer porcaria. Gente, é revoltante. Que a história sempre é a mesma, certo? Então não podemos ficar a par disso aí. A gente vê todos os exemplos que está na Bíblia, como Deus julgou o antigo o mundo antigo. O dilúvio está escrito lá, Deus enterrou o mundo antigo, né? Para quem não sabe o que aconteceu com o dilúvio, foi o dilúvio, caiu tanto água do segundo céu, como abriu-se a porta do abismo, caiu água veio água de baixo também, né? E ó, só para garantir que nenhuma criaturinha daquelas lá ficasse viva, a água que saiu do fundo da terra era água quente, certo? Foi tanto que os continentes ficaram liquefeitos. Por isso que surgiu essa história, surgiu esse fenômeno lá de fóssil, que tudo lá ficou petrificado quando a coisa esfriou, certo? Não teve para ninguém escapar mesmo, certo? E depois, no dilúvio apareceu um tal de Nimrod, que começou a trazer a porcaria toda de novo, a adoração a poder das trevas, fez tudo lá para tentar tirar Deus do foco, né? Daí, cada geração parecia um fazendo o seu exemplo, certo? Então, tá aí como que é o ser humano, né? Então nós temos que pensar bem que essas coisas estão acontecendo e eu sinceramente, eu sou revoltado com pessoas que aqui do cristianismo, que fica aí com aquela arrogância, certo? Aquela arrogância de jogar aquela desculpa. Eu vou ser arrebatada. Ó, com todo respeito que acredita no arrebatamento para milenista, mas precisa rever os conceitos, porque a conta não fecha, tá? Porque é uma arrogância tremenda, porque e fica falando assim, não tá previsto, já estava escrito que isso ia acontecer. Tá, e você tá se conformando com isso. O que a palavra diz? Não conformeis com esse mundo. É. E tem uma história que eu escutei, né? É uma parábola, não sei se é uma parábola, mas é uma história que dá uma lição de moral, né? Diz que nas cortes celestiais, quando Deus estava dando a ordem para matar todo mundo destruir todo mundo que estava fazendo a lambança, né? O reino de Israel, seu povo estava se corrompendo nos tempos de Jeremias, de Ezequiel, e disse que queria destruir tudo. Aí o arcanjo Miguel falou assim: Senhor, por que quer destruir todo mundo sabendo que existe gente justa lá e gente inocente ali? Deus respondeu: para mim não importa. A partir do momento que até o justo vê aquilo e não fala nada e concorda com aquilo, ele se torna um igual. Então a gente toma cuidado, nós temos que tomar cuidado. Ninguém protestou. Ele falou assim, porque ele falou para Gabriel, porque ninguém protestou. Então você se torna um igual. Isso também é um pecado grave. Eu quero saber uma coisa, para essa geração aqui, alguém está protestando contra isso? Alguém pelo menos está falando se esse povinho acordar? Sabe? Então é essa a questão. Eu arranjei bastante briga sobre isso. Peraí, mas ninguém está protestando?
Só fica falando de você arrebatado se isso acontecer. E se não for? Porque diz que está escrito aqui no Apocalipse que vai ter uma grande apostasia. O apóstolo Paulo falou isso em 2 Tessalonicenses. Não virá antes da grande apostasia. O que quer dizer? Quer dizer que essa turminha aí que, quando chegar o dia, fica frustrado se acaso isso não acontecer, o arrebatamento não acontecer, ou que se isso não acontecer, eles vão ficar de mal com Deus e começar a fazer porcaria? É muito provável. Se você fazer esse teste, por exemplo, pensa bem essa probabilidade. E se isso não acontecer? Você vai ficar de mal com Deus? Que diz que Deus não cumpriu o que está escrito? Mas nunca estava escrito. Por quê? Essa teologia, gente, é uma teologia ali no final do século XVIII. Teve um pastor lá, o Dump, lá, eu não sei o nome do cara, com uma menina viajando lá na maionese, que teve um sonho e falou isso. Isso virou regra, todo mundo acha que isso é bíblico, e não é. Porque não tem base com os profetas, não tem base com os escritos. Nem Jesus Cristo falou isso. E se quem é católico já tem que ver que nem os pais da igreja falaram nisso. Então, onde está a mentira aí, gente? Todo mundo vai olha, e eu fiz esse teste aí, o cara fez esse teste aí com o irmão da igreja. Ele ficou totalmente irritado. Tá. Presumindo que se isso não acontecer, como que vai ter sua fé em Deus? Vê bem. Não, quero te fazer uma pergunta. Você está preparado se isso não acontecer? Não tem resposta, gente. Quer dizer o quê? Vai ser o primeiro a se apostatar. Esse tipo de gente vai ser o primeiro a se apostatar. E eu acho meio muita arrogância isso. Que inclusive que eu sempre falei, merecemos o governo que nós temos, merecemos a situação que nós temos porque somos arrogantes, não lemos a palavra e não se preparamos. Somos aquelas virgens da parábola que são nécias, certo? Não guarda seu azeite, certo? Então merecemos o que está acontecendo com a gente porque somos daquela parábola, nós fazemos parte da parábola das virgens nécias. Não guarda seu azeite. Chega lá um dia do escuro, você pega de surpresa. Aí acabou a história, gente. É isso que tá pegando. Certo? E quando a gente cair na real, cai na gente de ver todo o contexto, não só a história, mas o contexto global. Vocês sabiam que tem cristão do Oriente Médio, judeu messiânico, tem cristão árabe, que estão sendo massacrados, já estão vivendo uma perseguição lá. Aí quer dizer que só o povinho do Ocidente tem direito de ser arrebatado. Isso é arrogância pra caramba, né? É isso que eu tô falando, gente. Tem gente que tá vivendo tribulação já, tá sendo perseguido. Esse país aqui não tá nesse ninguém tá sendo perseguido ainda. Por quê? Estão todo mundo cômodo, todo mundo nem a Bíblia segue direito, né? Que eu falo assim, gente, se vocês tivessem pelo menos 10% de um zelo do judeu lá que luta em Israel, de um islâmico que defende a tua causa, esses caras não estariam nem no poder, certo? O problema é que nós somos omissos. Fica aí, nós ficamos aí. Sabe que nós ficamos? Como que nós ficamos aqui, gente? Nós ficamos naquela situação de... fala assim... Ah, mas Jesus pregou a paz. Gente, Jesus, ele foi um rabino de uma linha moderada, mas mesmo assim, ele descia lapada na turma. O que ele fez no templo? Opa, aqui não. Vocês estão fazendo isso aqui... Estão roubando o povo, estão fazendo isso. Não, para com isso aqui. Certo? Ele mesmo falou, eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Em momento algum ele falou que não era pra gente se defender. Só que daí não. A gente não pode fazer briga, tem que divulgar paz com psicopata, gente. Paz com gente do mal. Aí vocês falam que Antigo Testamento o pessoal era rude, dureza de coração. Não. Antigo Testamento não deixava isso nem entrar na congregação. Esse tipo de crime, gente. Eu não sei que os pessoal estão na cabeça que não entendem as coisas direito. Sabe? Ficam falando assim, nós temos que ser humilde, não sei o quê. E desde quando esse nome de humilde deve ser tapado, gente? É que Jesus falou para dar... Gente, para com isso.
Jesus não falou, já essa passagem de Jesus para dar outra face, era um outro contexto que vocês parece que nem grego entende. Parece que, não, é difícil. A turma aqui parece que nem o português da Bíblia entende, vai querer entender. Não é difícil, é de pedir demais para o cara entender um grego koiné e um hebraico. Isso aqui ele estava contestando quando alguém debocha da tua autoridade, ele está batendo na tua cara. E simplesmente você vira a face, vira as costas para ele. Isso é uma questão, esse é um sentido figurativo. E todo mundo fala, não, Jesus tem que se dar outra face. Aí ele fala, mas o ensinamento dele disse, se te forçarem a andar 10 km com uma carga, ande 2. Isso é um contexto lá que era a relação entre judeus e romanos na época. Porque antes, nos 200 anos de Cristo, mais ou menos, entre os períodos do reinado macabeu, o que acontecia? Os judeus eram aliados de Roma. Tanto é que, porque aqueles serviços prestados, o judeu ficou muito tempo sem pagar imposto, exercer sua fé. Mas como Roma via aquilo de um modo que não conseguia entender, parar no 7º dia, parar alguns dias para as festas, eles entendiam, esse povo é ocioso, né? Começaram a implantar algumas coisas para poder tentar quebrar isso, mas só que para o judeu que era tão zeloso, eles não abriam mão de sua fé, preferiam morrer. Tem uma história lá que, por exemplo, que um dos líderes falou assim, se quiser, nós prestamos sacrifício até prestamos o Senhor, mas não abrimos mão de fazer a nossa obrigação no templo. Mas para cá, o Senhor para cá. Sabe? Se forçarem-nos a abandonar nossa fé, é mais fácil que nos matem e nos massacrem. Eles preferem morrer do que abrir mão da fé. Mas aqui é diferente, né? Tá certo. Tava escrito que ia ser assim mesmo, mas a gente não vai estar aqui, né? Gente, isso é desculpa esfarrapada, gente? Vamos parar um pouco com essa história. Vamos parar um pouco essa história, gente, que a gente vai prestar conta disso um dia na nossa missão. Nós vamos prestar conta disso. Pensa um dia aí que chegar no grande dia lá, não, mas senhor, nós fizemos isso. Não, eu não vos conheço. Aí como você não tem que fugir porque Deus sabe todas as coisas, vai fazer lá. Você se omitiu, você não vai fazer igual a historinha que eu contei agora. Ninguém protestou, se torna-se um igual. É conivente. Então não adianta reclamar de Deus, porque Deus é justo. Certo? Essas coisas temos que protestar, certo? Nada de ficar matando inocente, criancinha, nada de ficar aí abordando crianças para fazer essas mutilações aí. Gente, é a coisa do divino do inferno. Eu te garanto para vocês, não vai 10 anos, suicídio vai aumentar, vai aumentar gente com problema psicológico, gente internada como louca, porque tentou mudar a natureza. Isso nunca funcionou em todos os 6.000 anos da história humana. Não deu certo, só deu problema. Isso é que vocês pensam que isso aqui é problema novo? Isso aqui é problema antigo, ó. Já acontecia desde os primórdios da humanidade. Gente tentando fazer porcaria. E nunca vingou. Certo? E essa geração vai pagar muito caro. Certo? Eu tô assim, um pouco revoltado com esse tipo de situação. Por quê? Porque chegou a ponto que eu for na igreja, estavam discutindo sobre isso. Inclusão, gente, para com isso, gente. Deus é exclusivista. Deus não é inclusivista. Ou você faz ou você não faz. Se você faz, você está dentro, você faz. Se você não faz, está fora. Existem certas regras no reino de Deus. Faça isso. Não faça isso. Certo? Então, é muito simples. Aí quando você pega o cara que está discutindo com você, o cara não leu nem a Bíblia. Não consegue, nem faz nem questão por que é isso. Ah, não, é porque o Antigo Testamento foi abolido. Gente, quem botou isso na cabeça que a lei foi abolida?
E aí, como é que fica? Então quer dizer que Deus muda de opinião? Não, Deus não muda de opinião, não. Está escrito lá. O que está escrito lá? Deus nem é homem para que minta e nem filho do homem para que volte atrás. Eu sou o Senhor seu Deus e não mudo. Isso vos será como um mandamento perpétuo. Sabe o que é mandamento perpétuo? É lei pétrea. Não pode ser mudada. Aí como é que fala? Jesus aboliu a lei. Jesus falou, eu não vim abolir a lei. Eu vim dar sentido a ela e vim cumpri-la. Céus e terras passarão, mas essa palavra não será tirada um tio dela. E aí, como é que fica, gente? É. Ó, é, é degradante esse tipo de situação, né? Mas fiquem só vendo. Que fim vai terminar isso aí? Estão vivendo praticamente os dias de Jeremias pregando até que a Babilônia veio e varreu tudo, né? E você tem que aguentar ali o Nabucodonosor zombando ainda, certo? Tem livro de Joséfo, a própria Bíblia fala que os líderes que se rebelaram contra ele, o próprio rei, ele levou para ser julgado em Mispa, né? Naquela cidade, no texto de Jeremias, e que sentenciou todas as mortes, todos eles à morte, líderes, sacerdotes que sobreviveram, foram tudo mortos conforme a palavra de Jeremias, na frente de Nabucodonosor. E ainda ele falou para o rei, ainda o último rei Zedequias, né? Que o que o profeta falou para você? Que esta seria a última coisa que eu viria? Sim. Então se cumpra. Furou os olhos, antes de furar os olhos do rei, ainda matou os filhos na frente dele e depois vazou os olhos dele. Botou ele para passar o fim da vida dele rodando moinho como escravo. E ainda zombou dos demais, né? E aquele profeta que falou sobre mim? Ele profetizou que você ia ganhar. Então liberte ele. Zombando de todos aqueles que não acreditaram no profeta. Deixe, se ele quiser seguir com o povo para cá, deixa que venha. Se ele quiser seu caminho, deixa que o siga, né? Tipo assim, né? Ele avisou, com mais ou menos assim, ele avisou vocês e ninguém deu bola, né? Olha o que aconteceu, né? Ele vai estar livre de vocês não. Mais ou menos é um pensamento, né? Então, gente, toma cuidado. Voltem para Deus quando se dá tempo ainda. Davi falou, é melhor estar na mão de Deus que na mão dos homens. Deus ainda tem misericórdia, o homem não. Então, gente, ó, nós estamos vivendo tudo aqui. Estamos vivendo todas as situações aqui. Vejo em Gênesis como terminou Sodoma e Gomorra. Pesquise a história, por que Sodoma e Gomorra foi daquele jeito. Eles faziam o que era bom virasse ruim e o que era mal virasse lei bom para eles. Roubavam, saqueavam, estupravam, violavam. Vocês vão querer que esses perdidos aqui fique aí fazendo sedição com seus filhos na escola? Eles querem isso. Certo? Tem que tomar cuidado, gente. Nesse mundo aqui, nesse ramo aqui, mulher e criança são os que mais sofrem. Abra os olhos, gente. Vamos abrir os olhos porque Deus vai prestar conta, vai pedir prestação de contas. E quando a fatura chegar, não adianta perguntar, meu Deus, por quê? Certo? E tá perto esse dia. Procure a Deus enquanto pode se achar. Bom, eu fico por aqui e esse é o meu desabafo de hoje, porque isso tem coisa que já está passando os limites aqui. E nós temos que se apegar a Deus e pedir a dele a solução para esse tipo de coisa, porque isso já está ficando insuportável. Para quem realmente teme a Deus, está insuportável. Esses governos malignos se levantam e querem destruir a família, querem destruir as crianças, as mulheres, né?
precisamos pedir para Deus para que agora, que pelo menos essa situação maligna acabe. Então eu fico por aqui, gente. Tenham um bom início de semana e fiquem todos com Deus. Shalom.